derramamento de sangue há sacrifício de pessoas. Então cria-se dois grupos, duas pessoas que têm o mesmo pacto, um defende outra ideologia e outro defende outra ideologia, e criando dissensão, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra política, guerra civil. Em todos esses aspectos, eles utilizam os seus meios, só simplesmente para enganar o ser humano e para sacrificar também o próprio ser humano. Em todos esses aspectos, todos que são escolhidos por ele, obrigatoriamente têm que ser vegetarianos, para serem usados como espírito, para serem usados como instrumento nas mãos de Lúcifer e ter uma mente lúcida. Fomos muitos caminhos, muitos encontros dos sacrifícios. Primeira coisa, é chamado aquele morto-vivo. O combate nosso não era com os mortos-vivos, mas sim com os vivos. O processo de mortos-vivos, tanto nos filmes, nas histórias que eles mesmos criam, para revelar aquilo que eles vivem na realidade. História de terror, de vampiro, pessoas apresentando pessoas mortas, mas ao mesmo tempo estão a viver, contaminados. Então, eles contam as histórias bíblicas através de filmes. Acontece da seguinte forma: nós chamamos mortos-vivos todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Então eles são cadáveres. Eles são mortos, mas ao mesmo tempo estão a viver. Porque quando Adão peca, Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos da vida, mas eles continuaram a viver pela graça. E vivendo pela graça, sendo pecadores, cumprindo o que está escrito, ele vivia, mas ainda não tinha morte eterna, conforme a Bíblia dizia. Então todos estes que não têm Cristo são considerados como mortos, mas ao mesmo tempo vivos ainda. E todos aqueles que têm Cristo são considerados que têm vida. E eu fui educado, eu curtei tanto a história, eu recebia Lúcifer várias vezes, visitava-me várias vezes para se revelar quem ele era. E neste grande conflito, fui a pessoa mais infeliz do mundo. Fui a pessoa mais infeliz do mundo porque eu nunca sabia o que era paz. Eu não sabia o que é fazer o bem. Eu tinha um coração muito frio. Coração frio é aquele coração que não tem nem remorso, nem um ressentimento, mais cruel que um pedófilo, mais cruel que um psicopata. Eu tinha o temperamento de flegmático. Onde estava por natureza era tão calmo que ninguém podia desconfiar de mim, de que eu era satanista. Era tão calmo em todos os aspectos. Por natureza, tinha que ser mesmo assim. Melhor, até mais podiam bater-me, dar-me na cara, mas eu não poderia reagir naquele momento. Mas bastava dizer: elimine os próprios anjos, ou então eles comandavam pessoas consagradas também para esta área, para eliminar esta pessoa. Tarde ou cedo ele tinha que morrer. Só era tocado esse tipo de pessoa se porventura esta pessoa não estava com Deus. Nós não éramos permitidos a tocar num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele. Não estou, qualquer satanista testemunha isto. E os próprios anjos testemunham isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus.
nesse mesmo grande conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus a afugentar 10, 20, mais do que isso, só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nós. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar, por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjo de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outro para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana, em ter o domínio da vontade humana. A mente humana. Todos os meios que Satanás utiliza é só para ter o domínio da mente humana. E sempre que eu via nesses aspectos, primeiro, o homem, nas suas escolhas, nesse conflito, não é questão de poder, conforme às vezes mostra-se nos filmes, não é realidade. O conflito só existe quando o ser humano, o homem, escolhe por sua própria livre, espontânea vontade ser de Deus, Deus age e diz: este é meu voluntariamente, porque ele decidiu me escolher. Então ele aparece para proteger este indivíduo. E por sua vez também, quando o homem por si mesmo escolhe ser não de Deus, mas desobedecer a Deus, os anjos aparecem e clamam que este é nosso por sua espontânea vontade. E as orações de intercessão têm a seguinte função. Quando um santo vai orando a favor de um ser humano, os anjos de Deus e os anjos do mal começam a cobrir esse ser humano, e por causa da oração de um ser humano semelhante de carne, começa a clamar a Deus. Então Deus aparece não pelo pedido deste indivíduo que está aqui, mas pelo pedido daquele que está ali, que tem a mesma semelhança, a mesma luta, aparece para acudir este homem. Deus, então, anjo de Deus aparece dizendo que este está a pedir socorro. E eu apareci porque o seu irmão está a clamar para que eu possa o libertar. E a escolha também depende do próprio indivíduo. Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele diz que não quer, então também Deus não pode fazer nada. A luta é esta. E nesta mesma luta, neste mesmo conhecimento que tinha, e neste mesmo combate, eu me perguntava dentro de mim, na realidade, quem eu sou? Na realidade, para onde eu vou? Porque eu via todos aqueles que faziam pacto, não importa quem é, presidente de repúblicas, reis de reinos, em todos os aspectos da vida, eu via todos a submeter-se a Lúcifer. E eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Desejavam sair por si mesmos e eles eram matados. Quem matava eram os próprios anjos. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Eles assim mesmo matam, massacram. Às vezes matam este indivíduo, se é presidente, eles matam este mesmo presidente, e anjo próprio se personifica em forma deste ser humano, como presidente ou alguém de cargo, até certo momento. Este mesmo ser esse mesmo anjo se personifica para cuidar desta nação. Eles vão controlando, enquanto aquele já foi enterrado. Neste grande conflito, eu testemunhei a morte de muitos cristãos, porque eu participava e fazia também disto. Tanto em nações em que era proibido a religião verdadeira, proibido citar o nome de Deus, nós também lá estávamos para massacrar. Eu testemunhava todas essas coisas.
Eu tinha que ver isso para que um dia pudesse escrever, não para Deus, mas para que as pessoas sigam a Lúcifer. Nesta mesma luta, no grande conflito, eu podia testemunhar e eu queria conhecer qual é a origem, onde eu saí, para onde vou, quem eu sou, qual é a razão da minha existência. Eu perguntava aos companheiros, indagando a eles. Nesse caso, estava a referir os anjos que sempre andavam comigo, estavam sempre em minha companhia. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem um poder superior ao nosso soberano? Todos nós temos que submeter a ele. E nós temos que chamar sempre de soberano todos os títulos que os cristãos dão a Jesus. Então, os satanistas dão mesmo também esse mesmo título a Lúcifer, sem nenhum erro. Nesta mesma luta, eu procurava saber qual é a realidade. Em uma missão, numa missão para destruir, visitar um casal missionário que estava num dos bairros. Nessa de ir ao encontro deles, logo, só nos aproximávamos, este anjo, eu era levado assim da seguinte forma: em qualquer lugar onde quer que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, eles me levavam, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro desta mesma pessoa, só que nós víamos a casa toda ela iluminada e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que eu não poderia suportar viver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. E eu cresci, fui ensinado a nunca me tornar amigo dos adventistas do sétimo dia. Mas eu poderia compartilhar com os adventistas no sétimo dia. Poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia e inimigo dos adventistas do sétimo dia, que são fiéis a Deus, que obedecem. E eu poderia, por intermédio dos adventistas no sétimo dia, transmitir o conhecimento para que por sua vez tornasse uma confusão dentro das suas igrejas. Nesta luta, eu procurava saber sempre, e um pensamento que sempre me incomodava: eu quero ser liberto. Mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim. Mas só que não existia liberdade, eu sabia que não tem ninguém que poderia me libertar. Então, neste mesmo ser, numa loja em que meu irmão estava lá a atender nessa altura,